Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar de algo muito importante. Eu quero falar sobre as estratégias internas de como lidar com essa situação de quarentena que a gente está vivendo. Porque vamos falar a verdade, né, gente? Essa situação de quarentena, de confinamento, ela bagunçou toda a nossa vida, né? A gente estava com a nossa vida toda organizadinha, nós tínhamos uma rotina de vida de segunda a sexta ou de segunda a sábado, tínhamos uma rotina no domingo. Aí a quarentena chegou para bagunçar tudo isso, né, pessoal? A quarentena, ela desorganizou a nossa vida, ela bagunçou a nossa vida de uma forma inesperada, e tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é inesperado, tudo aquilo que nos causa ameaça, como o coronavírus, tudo isso acaba causando dentro da gente ansiedade, preocupação, medo, né? Então eu quero falar sobre isso com você, sobre essas estratégias internas, né? E quando eu falo sobre isso, eu estou falando da maneira como nós pensamos a situação, como nós, nos nossos pensamentos, nós interpretamos uma situação como essa que nós estamos vivendo de confinamento e quarentena, para você que está em quarentena, para você que está em casa, né? Porque ainda algumas pessoas estão trabalhando, gente da área da saúde, do comércio de alimentação, funcionários públicos, policiais. Então, para você que está em casa, essa instrução que eu quero dar, ela é muito importante para você lidar com essa situação, tá bom? Então, eu quero falar dessas estratégias internas. Vamos parar para pensar nos termos que a gente está usando muito, né, para explicar essa nossa condição que nós estamos. Então, a gente está falando de confinamento, a gente está falando de isolamento social e a gente está falando de quarentena. Vamos combinar que esses termos, eles são muito fortes, embora sejam termos corretos. Então esses termos, confinamento, isolamento, quarentena, eles estão corretos. São termos técnicos, né? Que designam esse período de observação que nós estamos vivenciando, de cuidado, de proteção. Tá? Mas eles são termos muito fortes. Então, eu quero trazer para você, baseado nesses termos, como que você pode mudar a sua forma de pensar, uma forma de pensar mais positiva, mais próxima da realidade. Isso vai fazer com que você alivie a sua ansiedade, vai fazer com que você enxergue, veja essa situação de uma forma mais positiva, de uma forma mais construtiva, tá certo? De uma forma que vai melhorar o seu bem-estar nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Então vamos lá, vamos primeiro pensar na palavra confinamento. Quando você ouve essa palavra confinamento, o que vem à sua mente? O que vem ao seu entendimento? O confinamento, ele passa uma ideia de aprisionamento. Confinamento passa uma ideia de encarceramento. Poxa, estou confinado, estou encarcerado, estou preso. Então, o que eu quero sugerir para você? Uma estratégia de mudança de pensamento. Uma estratégia em que você vai entender, você vai pensar, né, que na verdade você não está preso, você não está aprisionado. Até porque você pode sair a hora que você quiser. Você pode abrir a porta da sua casa, sair da sua casa, sair do seu condomínio e ir para a rua a hora que você quiser. Então, na verdade, você está confinado, mas você não está preso, você não está aprisionado. Você é livre para sair da sua casa a hora que você quiser. Então é muito importante. Então, veja, gente, como essa mudança de pensamento ele é muito poderosa. O que você tem que entender? Que você não está confinado porque você está preso. Você está confinado porque você está em segurança. Você está protegido. Você está confinado para proteger a sua vida, proteger a vida de outras pessoas e proteger a vida das pessoas que você ama. Então, olha só como a mudança de pensamento ela é poderosa e muito importante nessa hora. Então você está confinado, não é porque você está preso, encarcerado, mas porque você está seguro, você está protegido. Vamos agora pegar uma outra palavra que a gente está usando muito, outro termo que a gente está usando muito, que é do isolamento ou isolamento social. Quando a gente fala essa palavra isolamento,
o que vem à nossa mente, ao nosso pensamento, ao nosso entendimento? Isolamento passa aquela ideia de estar sozinho. Isolamento passa a ideia de estar sem ninguém, uma situação de desamparo, uma situação de abandono, né? Então, qual que é a estratégia que eu quero sugerir para você quando você pensar em isolamento ou isolamento social? Você precisa entender, você precisa pensar que mesmo que você resida sozinho, ou mesmo que você faça parte dos grupos de risco e você precise estar sozinho numa casa, é muito importante que você entenda, que você pense que o isolamento, ele não significa abandono, desamparo. Pense, entenda que ainda existe uma rede de apoio que está te ajudando, que está te apoiando, que está levando mantimento para você. Pare para pensar no quanto de conversas nós estamos tendo em grupo através das redes sociais. Isso era uma coisa muito rara, é muito difícil de acontecer. Então a gente está observando, né, as famílias se encontrando virtualmente, em grupos de pessoas, né, amigos, parentes, familiares. Então veja que, na verdade, a gente não está abandonado, desamparado, a gente não está sozinho. Você que mora com uma família, como eu que moro com a minha esposa, com a minha filha, isolamento não significa que eu estou sem ninguém. E mesmo que eu morasse sozinho, eu não estaria desamparado e abandonado, porque eu tenho uma rede de amigos, uma rede de familiares que me apoiam, que me ajudam de muitas formas. Então, em segundo lugar, entenda, pense que isolamento não significa abandono, solidão, não significa desamparo. Significa que você está também se protegendo, se cuidando e que há uma rede de apoio, uma rede de amigos, de familiares que estão apoiando e ajudando você, assim como você está apoiando e ajudando outras pessoas, ainda que elas não estejam tão próximas de você. O outro termo que eu quero trazer aqui, que talvez seja o mais comum, o mais conhecido, é o nome quarentena. Então, quando a gente fala de quarentena, o número que vem na nossa mente é 40, né? Porque quarentena é um termo técnico utilizado pela área da saúde, que significa um período de tempo que pode ser de 40 dias ou não, em que as pessoas elas ficam em observação, né? Elas ficam confinadas em isolamento para ver se a doença ela vai se desenvolver ou não, para ver se a pessoa está infectada ou não. Então é um período de cuidado. Então quando a gente fala de quarentena, o que vem à nossa mente, o que vem ao nosso entendimento, ao nosso pensamento, é um período de tempo muito longo. É um período de tempo que pode demorar muito. Então isso nos causa angústia, nos causa ansiedade. A gente começa a visitar o futuro e já tendo uma visão catastrófica do futuro. Então qual que é a estratégia que eu quero sugerir para você quando você ouvir esse nome quarentena, né? Então quarentena, bom, primeiro, qual que é a estratégia? Pense, entenda que já se passou 20 dias, desde quando o Ministério da Saúde estabeleceu os critérios de confinamento, quarentena e de isolamento, né? Então, olha, já se passou 20 dias e você sobreviveu, você está aí ouvindo eu falar. Isso não é maravilhoso? Já se passou 20 dias, né? E além disso, você tem que pensar, você tem que entender que quarentena é só um termo genérico, né? Que indica períodos de observação para os cuidados de saúde. Então, é muito importante que você entenda isso e que você pense, entenda que esse período pode durar muito menos do que 40 dias, né? Então, eu quero trazer essas estratégias para você, essas estratégias internas, né, que vão ajudar você a superar essas dificuldades.